Tudo começou com uma família que fugiu de casa, mas foi a casa que nunca os deixou ir embora. História 1. O mistério da casa de Amityville. No final de 1975, a família Lutz comprou uma enorme casa em Amityville, Nova York, o sonho de qualquer família americana. Só que o sonho virou pesadelo em menos de um mês. A casa tinha um passado sinistro. Um ano antes, em 1974, um jovem de 23 anos matou todos os membros de sua própria família dentro daquela mesma casa. Quando terminou o massacre, ele simplesmente dormiu no sofá, como se nada tivesse acontecido. Quando os Lutz se mudaram, o que parecia apenas uma tragédia antiga logo ganhou vida própria. Logo na primeira noite, passos fortes no porão mesmo sem ninguém lá, portas batendo sozinhas no meio da madrugada, som de crianças rindo em quartos vazios. Mas o pior estava por vir. Eles começaram a sentir rajadas de ar gelado percorrendo os cômodos, como se alguém estivesse passando por eles, mesmo com as janelas fechadas. E então vieram as vozes. Não eram sussurros normais. Eram vozes claras e ameaçadoras, que pareciam querer arrancar segredos que ninguém tinha dito em voz alta. Uma das filhas dos Lutz jura que certa noite viu uma figura escura atravessar o corredor correndo, mas nunca chegar ao fim. Os fenômenos não se limitaram a sons e aparições. Objetos começaram a voar pelos quartos sem toque humano, livros caíam de prateleiras e as luzes piscavam incessantemente. Naquele ponto, nem mesmo o pai da família conseguia negar. Ele acordou uma manhã para encontrar uma mensagem escrita no espelho do banheiro, com dedos invisíveis que dizia: "Saia agora", sem assinatura, sem explicação. O medo tomou conta. A família se mudou 28 dias depois, traumatizada, sem olhar para trás. Mas algo curioso aconteceu. O que eles deixaram para trás continuou ativo. Vizinhos investigadores e curiosos que entraram depois relataram passos ecoando nos corredores à noite, portas batendo com força, vozes indistintas confundindo quem tentava dormir. Mesmo depois de décadas, a casa de Amityville ainda é considerada por muitos como uma das mais assombradas do mundo e ponto de relatos paranormais. Alguns investigadores acreditam que certos lugares, por mais simples que pareçam, guardam ecos de passado traumático e que estas energias podem se manifestar de formas que a lógica não consegue explicar. Outros estudiosos dizem que a mente humana, em lugares carregados de medo e história, pode criar interações que parecem mais reais do que o real. Mas uma coisa é certa: ninguém saiu de lá indiferente. História 2. Eles juram que não era apenas imaginação. Era um espírito dentro da casa, que queria ocupar o lugar deles. A maldição da Casa Perron. O verdadeiro assombro que inspirou a invocação do mal. No início dos anos 1970, uma família inteira mudou-se para uma antiga casa de fazenda em Harrisville, Rhode Island, USA. Esperavam um novo começo depois de dificuldades financeiras. Era uma construção antiga, com paredes que rangiam, tetos altos e um passado que ninguém ali ainda conhecia. Mas o que aconteceu depois transformou a vida daquela família em um terror constante que durou anos. Logo nas primeiras noites, objetos começaram a mover sozinhos. Passos no corredor quando ninguém estava caminhando. A família sentia uma presença constante, observando cada movimento. A filha mais nova dizia que às vezes via sombra passando atrás da porta, mesmo com todos dentro do quarto. Mas o pior estava por vir. Com o tempo, o fenômeno ficou mais violento. Móveis voavam de um lado para o outro sem explicação. Portas eram abertas com força no meio da noite. Os cíveis da família começaram a dormir menos e sentir presença no quarto. Eles ouviam sussurros indistintos, como se alguém murmurasse seus nomes bem atrás de seus ouvidos, mas sem forma visível. As coisas ficaram tão intensas que a família chegou a procurar ajuda de investigadores paranormais, os famosos Ed e Lorraine Warren. Os investigadores relataram que a casa parecia ter uma energia extremamente negativa, como se estivesse presa a um espírito antigo e hostil. Relatos dizem que, enquanto os Warren faziam sessões na casa, seus instrumentos disparavam. Gravadores capturavam vozes que ninguém tinha dito em voz alta, que objetos inexplicavelmente mudavam de lugar. O caso ficou tão famoso que acabou inspirando o filme
Invocação do Mal, The Conjuring, um dos filmes de terror mais icônicos das últimas décadas. E embora parte da história tenha sido dramatizada para o cinema, os próprios Warren corroboraram que algo inexplicável aconteceu naquela casa real. Atividades que desafiam explicações normais. Antes de continuar, se você está ouvindo esse relato até aqui, é porque consegue encarar histórias que muita gente prefere ignorar. Então se inscreva no canal agora. Aqui toda semana eu trago relatos reais, histórias de fantasmas e criaturas que não deveriam existir. E algumas delas ainda estão por aí. História 3. Os moradores diziam que aquilo só aparecia quando alguém estava sozinho. E quem viu de perto nunca mais foi o mesmo. A coisa que andava na cerca. Esse relato circula há anos, em uma zona rural do interior de Minas Gerais. Passado de família em família, mas nunca virou notícia. Eu ouvi essa história diretamente de um homem que jurava nunca mais voltar àquela estrada, depois do que viu. Tudo aconteceu numa fazenda antiga, longe da cidade, cercada apenas por mata fechada e cercas de arame farpado. Os moradores já comentavam que, à noite, algo caminhava sobre a cerca, fazendo o arame vibrar, mas sem peso suficiente para quebrar. No começo achavam que era vento, ou algum animal, até que começaram a ouvir passos ritmados, sempre no mesmo horário. Entre 1h e 2h da manhã, o som não vinha do chão, vinha de cima da cerca. Certa noite, o dono da fazenda resolveu verificar. Levou apenas uma lanterna e coragem. Quando apontou a luz para a cerca, o feixe iluminou algo que não deveria estar ali. Era comprido demais para ser um animal comum, magro demais para ser gente. Andava de 4, mas as pernas dobravam do jeito errado. A coisa parou sobre o arame e virou a cabeça lentamente. O rosto parecia humano, mas esticado, como uma máscara mal colocada. Não tinha olhos visíveis, apenas cavidades escuras. E então falou, com uma voz baixa arrastada: "Eu só passo por aqui quando alguém está acordado." O homem largou a lanterna e correu. Atrás dele, ouviu o som do arame vibrando rápido, como se aquela coisa estivesse correndo pela cerca, acompanhando cada passo. Quando chegou em casa, trancou tudo. Mas o som continuou. Agora vinha do telhado. Passos leves, lentos, circulando a casa inteira, até que algo desceu. Não fez barulho no chão. Parou bem atrás da porta do quarto. Do outro lado, uma respiração forte. E a mesma voz: "Você me viu. Agora eu sei onde você mora." Na manhã seguinte, encontraram marcas na cerca. Não eram de pés, nem de patas. Eram marcas de mãos muito grandes, com dedos longos demais, segurando o arame por cima. O homem abandonou a fazenda naquela mesma semana. Mas o mais estranho veio depois. Anos mais tarde, já morando na cidade, ele acordou certa madrugada com um som familiar. Um tremor metálico, vindo da varanda do apartamento. Quando olhou pela janela, viu o parapeito vibrando levemente, como se algo estivesse andando sobre ele. Moradores antigos dizem que essa coisa não pertence à mata, nem à cidade. Ela só anda em limites, cercas, muros, parapeitos, e aparece apenas para quem fica acordado tarde demais, porque algumas criaturas não entram na sua casa. Elas só precisam que você saiba que estão ali. Se essa história te arrepiou, imagine as que eu ainda não contei. Se inscreva no canal e ative o sino, porque novos relatos reais surgem quando o silêncio cai. E lembre-se, nem toda a história termina quando o vídeo acaba.